Imagine o cheiro de carne queimada invadindo suas narinas, enquanto uma multidão grita em êxtase e horror diante de uma fogueira em praça pública. O ano é 1481, e você não está assistindo a um filme de terror, mas presenciando a justiça divina sendo executada na terra. Seus vizinhos, amigos e até sua família observam, paralisados pelo medo de serem os próximos a serem apontados pelo dedo acusador de um homem de túnica negra. Bem-vindo à Idade Média, um período onde a salvação da sua alma custava o preço de sua liberdade mental e onde a instituição mais santa do mundo escondia em seus porões os segredos mais profanos da história humana. Mas antes de mergulharmos nas catacumbas desse poder absoluto que moldou o mundo ocidental, eu preciso que você faça parte desta jornada investigativa conosco. Inscreva-se agora no canal e ative o sino, pois o que vamos revelar hoje desafia a própria história que você aprendeu na escola. Prepare-se, pois as sombras do passado estão prestes a ganhar vida. Durante mais de 1000 anos, a Igreja Católica não foi apenas uma religião, ela era o próprio ar que a Europa respirava, o governo acima de todos os reis e a única porta de entrada para a vida eterna. No entanto, por trás dos vitrais coloridos e dos cantos gregorianos que ecoavam nas catedrais góticas, existia uma maquinaria política implacável, movida a ouro, sangue e medo. A narrativa que conhecemos muitas vezes pinta esse período apenas como a Idade das Trevas, ou inversamente, como a Era da Fé, mas a verdade reside em uma zona cinzenta e brutal, onde bispos agiam como generais e papas, eram mais poderosos que imperadores. Vamos caminhar pelas ruas lamacentas de uma Europa devastada pela peste, entrar nos conclaves secretos onde o destino de nações era decidido à luz de velas, e descer aos calabouços onde a discordância era tratada com ferro em brasa. Você descobrirá como a fé foi monetizada, como o medo do inferno foi a ferramenta de marketing mais eficaz já criada e como, ironicamente, foi a corrupção desenfreada que acabou plantando as sementes para a modernidade. A história que você está prestes a ouvir é feita de contradições humanas, de homens que olhavam para o céu enquanto seus pés estavam atolados na lama da ganância terrena. Para entender a verdadeira extensão do lado sombrio da Igreja medieval, precisamos primeiro compreender que o Vaticano daquela época funcionava como a maior corporação multinacional da história, mas com um exército e o poder de condenar sua alma pela eternidade. Não havia separação entre Igreja e Estado. A Igreja era o Estado Supremo. Imagine viver em um mundo onde o seu rei, o homem que comanda os exércitos e a justiça local, treme de medo diante de uma carta vinda de Roma. Isso não é exagero narrativo. É um fato histórico que teve seu ápice em um evento que demonstra a humilhação do poder secular diante do poder espiritual. Estamos falando do episódio de Canossa, em 1077, quando o imperador Henrique IV, o homem mais poderoso do mundo germânico, foi obrigado a esperar 3 dias e 3 noites na neve, descalço e vestido apenas com um saco de penitência, implorando pelo perdão do Papa Gregório VII. A imagem de um imperador congelando nos portões de um castelo enquanto o Papa jantava no calor de suas lareiras é a representação visual perfeita da hierarquia medieval. O Papa não era apenas um líder espiritual, ele detinha a plenitudo potestatis, a plenitude do poder. Essa autoridade não surgiu do nada, mas foi construída sobre documentos e dogmas que, séculos mais tarde, seriam questionados. Um dos segredos mais obscuros dessa consolidação de poder foi a doação de Constantino, um documento que supostamente provava que o imperador romano Constantino havia transferido toda a autoridade do Império Romano do Ocidente para o Papa. Durante séculos, esse papel garantiu terras, riquezas e submissão real. O detalhe sórdido que muitas vezes é esquecido é que o documento era uma falsificação grosseira, criada séculos depois da morte de Constantino, uma fake news medieval que mudou o curso da geopolítica europeia. Enquanto os camponeses trabalhavam de sol a sol, entregando o dízimo de suas colheitas escassas, a Igreja acumulava territórios que a tornaram a maior proprietária de terras da Europa, controlando cerca de 1/3 de todo o solo cultivável do continente. Mas o poder não se mantinha apenas com terras e documentos falsos, ele exigia uma demonstração de força visceral. Houve momentos em que a santidade do cargo papal foi completamente eclipsada pela insanidade de seus ocupantes. Um dos episódios mais macabros e menos conhecidos do grande público é o Sínodo do Cadáver, ocorrido no ano de 897. Imagine a cena dentro da Basílica de São João de Latrão. O Papa Estevão VI, em um acesso de fúria política, ordenou que o corpo de seu predecessor, o Papa Formoso, que já estava morto e enterrado há 9 meses, fosse exumado. O cadáver em decomposição, vestindo as roupas papais, foi colocado no trono para ser julgado. Um diácono foi designado para responder pelo morto, enquanto o cheiro da putrefação enchia o salão sagrado. O cadáver foi considerado culpado,
teve os 3 dedos da bênção cortados e foi jogado no rio Tibre. Esse teatro do absurdo mostra que, muito antes das grandes catedrais serem finalizadas, a política vaticana já era um jogo de tronos onde nem a morte oferecia proteção contra a vingança e a ambição desmedida. A santidade era, muitas vezes, apenas uma máscara para disputas tribais brutais. Se a política era a fundação do poder, o dinheiro era o sangue que corria nas veias da igreja, e a Idade Média viu o nascimento do modelo de negócios mais lucrativo de todos os tempos, a venda da salvação. Para o homem medieval, a vida era curta, brutal e dolorosa, mas o verdadeiro terror começava após a morte. O purgatório não era uma metáfora, era um lugar físico, um forno de espera onde sua alma queimaria por milhares de anos antes de, talvez, alcançar o paraíso. A igreja astutamente posicionou-se como a única banqueira capaz de negociar essa dívida espiritual. Foi assim que surgiu o comércio das indulgências, papéis assinados que garantiam a remissão das penas no além mediante um pagamento em ouro ou prata. Imagine um pai de família, vendo seus filhos passarem fome, mas entregando suas últimas moedas a um frade viajante, acreditando piamente que aquele pedaço de pergaminho salvaria a alma de sua mãe falecida do fogo eterno. A frase atribuída ao frade Johann Tetzel, tão logo a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai, ressoa como um slogan publicitário cruel e eficiente. Mas o mercado da fé ia muito além das indulgências. A simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, tornou-se desenfreada. Ser bispo não exigia vocação ou piedade, exigia capital. Famílias nobres compravam bispados para seus filhos mais novos como quem comprava uma fazenda lucrativa, pois ser bispo significava cobrar impostos, possuir terras e exercer poder judicial. E então havia as relíquias. A Europa medieval tornou-se um grande bazar de objetos sagrados de procedência duvidosa. Catedrais e mosteiros competiam para atrair peregrinos, que traziam consigo doações generosas, exibindo itens que desafiavam a lógica e a biologia. Havia tantas farpas da verdadeira cruz espalhadas pela Europa que, se juntadas, poderiam construir um navio inteiro. Frascos contendo o leite da Virgem Maria, penas do arcanjo Gabriel e até o suspiro de Cristo engarrafado eram vendidos e venerados. A disparidade econômica era chocante e visualmente violenta. Enquanto a população, dizimada pela fome e doenças, vivia em cabanas de palha com chão de terra batida, os altos clérigos vestiam sedas importadas do Oriente, usavam anéis cravejados de rubis e ofereciam banquetes que duravam dias. Essa ostentação não era apenas hipocrisia, era uma mensagem de poder. A riqueza da igreja era vista por muitos teólogos da época não como um desvio, mas como um sinal da bênção divina, uma justificativa circular que mantinha o clero no topo da pirâmide social. Contudo, essa riqueza excessiva começou a gerar um ruído de fundo, um sussurro de descontentamento que crescia nas tavernas e nos mercados. As pessoas começavam a notar que Jesus havia nascido em uma manjedoura, enquanto seus representantes na terra viviam em palácios dourados. Esse contraste moral era a pólvora que, séculos depois, explodiria a cristandade, mas antes disso, a igreja usaria sua arma mais terrível para silenciar qualquer crítica. Quando o medo do inferno e a autoridade política não eram suficientes para manter o controle, a igreja recorria à violência institucionalizada. A Inquisição não é apenas um capítulo negro da história. É o estudo de caso supremo sobre como o fanatismo pode transformar a crueldade em burocracia. Ao contrário do que muitos pensam, a Inquisição não era uma horda descontrolada de assassinos, mas um sistema jurídico altamente organizado, meticuloso e, por isso mesmo, aterrorizante. O objetivo era extirpar a heresia, que na prática significava qualquer pensamento, ato ou dúvida que desviasse minimamente do dogma oficial. A atmosfera de uma cidade quando os inquisidores chegavam era de pânico absoluto. O tempo de graça era anunciado, um período de algumas semanas onde qualquer um poderia confessar seus pecados ou denunciar seus vizinhos em troca de leniência. Isso transformava comunidades inteiras em ninhos de informantes, onde o medo fazia com que filhos denunciassem pais e esposas entregassem maridos. O processo inquisitorial invertia qualquer noção moderna de justiça. O acusado não sabia quem o havia denunciado, muitas vezes não sabia exatamente qual era a acusação, e não tinha direito a um advogado de defesa, pois defender um herege era, por si só, um ato de heresia. E então havia a tortura. A bula papal Ed Stirpanda, de 1252, autorizou explicitamente o uso da tortura para obter confissões. As descrições dos métodos são de revirar o estômago, mas necessárias para entender a gravidade da época. O estrapado, onde a vítima era içada pelos braços amarrados às costas até que os ombros se deslocassem, ou o berço de Judas,
não eram exceções sádicas, mas ferramentas padrão de interrogatório, abençoadas com água benta antes do uso. A dor era vista como uma forma de purificação, um último esforço para salvar a alma do herege, mesmo que isso custasse seu corpo. Um dos momentos mais brutais dessa perseguição foi a Cruzada Albigense, no sul da França, contra os cátaros. Os cátaros eram cristãos que acreditavam em uma vida de extrema pobreza e rejeitavam a riqueza da Igreja Católica. A resposta de Roma não foi o debate teológico, mas o genocídio. Foi durante o cerco de Béziers, em 1209, que o legado inquisitorial atingiu seu ponto mais baixo. Quando os soldados perguntaram ao representante papal Arnaud Amaury como distinguir os católicos fiéis dos hereges cátaros na cidade, a resposta atribuída a ele entrou para a história da infâmia: matem-nos todos. Deus reconhecerá os seus. A cidade inteira foi massacrada, homens, mulheres e crianças, em um banho de sangue que serviu de aviso para toda a Europa. A Inquisição também mirou alvos políticos e financeiros, como no caso da destruição da Ordem dos Templários. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, data que deu origem à superstição da Sexta-feira 13, centenas de cavaleiros foram presos sob acusações fabricadas de cuspir na cruz e adorar ídolos demoníacos. Tudo porque o rei da França e o Papa cobiçavam a imensa fortuna da ordem. Além das fogueiras e dos palácios, o controle da igreja exercia-se de maneira muito mais sutil e onipresente no dia a dia das pessoas comuns. O verdadeiro poder não estava apenas na morte, mas no controle da realidade. A igreja detinha o monopólio do conhecimento. A missa era rezada em latim, uma língua que a vasta maioria da população não compreendia. Isso criava uma barreira mística e intransponível. A palavra de Deus era um código secreto que apenas os sacerdotes podiam decifrar. O camponês medieval vivia em um mundo onde cada tempestade, cada doença e cada colheita fracassada era interpretada como um sinal divino ou uma punição. A igreja fornecia a única explicação para o universo, e questionar essa explicação era questionar a própria realidade. O tempo pertencia à igreja, marcado pelos sinos das paróquias que ditavam as horas de trabalho e oração. O calendário era definido pelas festas religiosas, e até a dieta era controlada pelos dias de jejum obrigatório. A arma psicológica mais potente no arsenal eclesiástico era a excomunhão. Hoje pode parecer apenas uma expulsão burocrática, mas na Idade Média, ser excomungado era equivalente a uma morte social e espiritual. O excomungado não podia receber os sacramentos, o que significava que, se morresse, iria direto para o inferno. Mas as consequências terrenas eram imediatas. Ninguém podia falar, negociar ou dar abrigo a um excomungado sob pena de sofrer a mesma punição. Era o isolamento total, uma forma de tornar a pessoa invisível e intocável, um pária em sua própria comunidade. Reis poderosos curvavam-se diante dessa ameaça, pois a excomunhão de um monarca liberava seus súditos do juramento de fidelidade, abrindo portas para rebeliões e assassinatos legítimos. No entanto, é preciso olhar também para a base da pirâmide, o baixo clero. O padre da aldeia, muitas vezes tão pobre e analfabeto quanto seu rebanho, vivia pressionado entre as exigências vorazes dos bispos por impostos e a miséria de seus paroquianos. Eram esses homens que lidavam com o trauma coletivo de eventos como a peste negra. Quando a morte ceifou um terço da Europa em meados do século XIV, a Igreja enfrentou uma crise de relações públicas sem precedentes. A explicação oficial de que a praga era um castigo pelos pecados da humanidade começou a falhar quando as pessoas viram padres e bispos morrendo tanto ou mais que os pecadores. O desespero levou a procissões de flagelantes, pessoas que chicoteavam a própria carne nas ruas em um delírio coletivo de penitência, enquanto a igreja, impotente diante da biologia, via sua autoridade absoluta começar a rachar. A resposta da igreja muitas vezes foi procurar bodes expiatórios, alimentando o antissemitismo e a caça às bruxas, desviando a culpa da sua própria ineficácia espiritual para grupos marginalizados. Nenhum império dura para sempre, e a hegemonia da Igreja Católica começou a desmoronar sob o peso de sua própria corrupção e arrogância. O final da Idade Média presenciou um espetáculo degradante que abalou a fé do homem comum, o grande cisma do Ocidente. Por quase 40 anos, a cristandade não teve um, mas dois, e em certo momento, até 3 papas simultâneos. Um em Roma, outro em Avignon na França, e um terceiro em Pisa. Cada um alegava ser o único representante de Cristo na Terra, e cada um excomungava os seguidores dos outros. Imagine a confusão mental de um fiel. Se ele obedecesse ao Papa de Roma, estava condenado ao inferno pelo Papa de Avignon, e vice-versa. A infalibilidade papal tornou-se uma piada de mau gosto, revelando que o trono de São Pedro havia se tornado um mero joguete político nas mãos dos reis da França e das facções italianas.
Durante o período conhecido como o cativeiro babilônico em Avignon, a corte papal tornou-se famosa não por sua piedade, mas por seu luxo e devassidão, assemelhando-se mais a uma corte real decadente do que a um centro espiritual. O poeta Petrarca descreveu Avignon como o esgoto da terra. Foi nesse ambiente de descrédito que surgiram as vozes que não podiam mais ser silenciadas pela fogueira. Homens como John Wycliffe na Inglaterra e Jean Hus na Boêmia começaram a pregar ideias perigosas, que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua do povo, que a autoridade das Escrituras era superior à do Papa e que a riqueza da Igreja era um escândalo. Jean Hus foi convidado para o Concílio de Constança, sob a promessa de salvo-conduto, uma garantia de segurança imperial. Mas ao chegar, foi preso, julgado e queimado vivo em 1415. A Igreja argumentou que não se deve manter a palavra dada a hereges. No entanto, as chamas que consumiram Hus não apagaram suas ideias. Pelo contrário, elas se espalharam como um incêndio subterrâneo. A execução de Hus gerou guerras religiosas na Boêmia que a Igreja não conseguiu vencer militarmente. O medo estava perdendo sua eficácia. A invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, em meados do século XV, foi o prego final no caixão do monopólio da informação. De repente, a Bíblia e panfletos críticos podiam ser produzidos em massa. O conhecimento escapou dos mosteiros e das bibliotecas trancadas. O Renascimento começava a florescer, trazendo uma nova visão onde o homem, e não apenas a instituição religiosa, estava no centro do universo. A Igreja medieval, com suas sombras longas e pesadas, estava sendo forçada a recuar diante da luz da razão e da incontrolável demanda por uma fé mais pessoal e menos corrupta. O palco estava montado para a reforma protestante, que dividiria a Europa para sempre. Ao olharmos para trás, para esse milênio de catedrais imponentes e masmorras úmidas, é fácil julgar a Igreja medieval apenas como uma vilã de desenho animado. Mas a verdade histórica é mais complexa, e por isso mesmo mais fascinante. Essa mesma instituição que queimava hereges e vendia o paraíso também foi a guardiã solitária do conhecimento clássico, a fundadora das primeiras universidades e a patrona das artes que nos deram obras-primas inigualáveis. O lado sombrio da Igreja medieval não é uma história sobre demônios, mas sobre a natureza humana corrompida pelo poder absoluto. É um lembrete visceral de que quando a fé é transformada em ferramenta de controle político e financeiro, o resultado é invariavelmente o sofrimento humano. As cicatrizes desse período ainda são visíveis na cultura ocidental, moldando nossas noções de culpa, punição e autoridade. Aquelas fogueiras em praça pública se apagaram há séculos, mas as brasas da intolerância e do uso da religião como arma de poder ainda fumegam em muitos lugares do mundo. A história da Igreja medieval é um espelho escuro onde vemos o que acontece quando uma instituição se coloca acima de qualquer crítica e detém a chave da verdade absoluta. E agora que você conhece os segredos que estavam escondidos sob o manto sagrado, eu tenho uma pergunta que vai ficar ecoando na sua mente. Se você tivesse nascido naquela época, teria a coragem de ser um herege e enfrentar a fogueira pela verdade, ou teria se curvado ao poder para sobreviver? Deixe sua resposta nos comentários. Quero ver quem aqui teria mudado a história. Se este mergulho profundo no passado abriu seus olhos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo. A história é escrita pelos vencedores, mas aqui nós lemos as entrelinhas. Até a próxima investigação.